A inteligência artificial já ultrapassou os limites da ficção e agora domina a realidade. Neste vídeo revelador, você vai entender como a AI está assumindo o controle das nossas vidas silenciosamente, rapidamente e sem retorno. Do controle mental à substituição em massa de empregos, do monitoramento invisível à criação de sistemas que aprendem sozinhos. A verdade é chocante. A humanidade pode estar perdendo o controle da própria criação. Será que ainda há tempo para impedir? Estamos criando nossa própria extinção digital? Descubra como a AI está mudando tudo e o que isso significa para o seu futuro. Assista até o fim e compartilhe com quem precisa saber a verdade. Inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre tecnologia, mistérios e o futuro da humanidade. Você já parou para pensar no que está realmente acontecendo nos bastidores da tecnologia? A inteligência artificial, que um dia foi apenas uma ideia de filmes de ficção científica agora, está se infiltrando em todos os aspectos da nossa vida. Palavras como machine learning, algoritmos autônomos deep learning, redes neurais e IA são cada vez mais pesquisadas e, junto delas, termos como risco existencial, perda de controle e IA consciente, automatização em massa, privacidade digital, ética na imposto automóvel e superinteligência artificial estão dominando as buscas no Google e YouTube. Por quê? Porque o público está acordando, está começando a perceber que não estamos mais lidando apenas com ferramentas, mas com algo que talvez não possamos mais controlar. E não, isso não é exagero. Ela já está decidindo o que você assiste, o que você compra, o que você acredita e talvez, dessa vez, o preço seja o próprio livre-arbítrio. Estamos entregando nossas escolhas, nossas decisões, nossas vozes para algoritmos invisíveis. Será que estamos preparados? Que manipula opiniões, cria conteúdos falsos realistas, imita vozes, rostos e até emoções humanas. A inteligência artificial pode decidir que nós somos o problema. Não com tanques nas ruas ou explosões nos céus, menos mas com códigos, servidores e dados. Uma guerra invisível, onde a arma mais poderosa não é um míssil, mas um algoritmo capaz de manipular milhões em segundos. A inteligência artificial já foi treinada para vencer humanos em jogos de lógica, de estratégia, de linguagem, de imagem, de criatividade. E agora, ela está jogando o jogo da realidade. E diferentemente de um ser humano, ela não terá empatia, compaixão ou moral. O que você sente ao ver um vídeo, ao ler uma notícia, ao rolar o feed, foi calculado, otimizado, direcionado. As plataformas sociais utilizam a para prender sua atenção, para sugerir exatamente o que você quer ou o que ela quer que você queira. Isso não é mais sugestão, é manipulação. Ela agirá com base em eficiência. E eficiência nem sempre inclui você. Essa imposto automóvel já existe. Está sendo usada em robôs, aplicativos, segurança, marketing, guerra, medicina, arte, política e espionagem. Está em todo lugar. E o mais assustador, a maioria das pessoas nem percebe. Ela aprende com seus hábitos, entende seus desejos. E menos o mais assustador, ela melhora sozinha, cada vez mais rápido. Nos últimos anos, vimos avanços tão grandes que até especialistas estão preocupados. Um momento da história em que o criador não consegue mais controlar sua criação. Isso já aconteceu antes menos com armas nucleares, com a internet, com pandemias criadas em laboratório. Mas agora é diferente, porque a IA não precisa de descanso. Ela não esquece, não perdoa e não para de evoluir. Imagine um sistema que sabe mais sobre você do que sua família, que prevê suas decisões antes mesmo de você tomá-las. Especialistas, como Elon Musk, Jeffrey Hinton e Sam Altman, já alertaram. Se não colocarmos limites agora, poderemos estar criando algo que fuja completamente do nosso controle. Estamos falando de um ponto sem retorno. Por isso, quando você ouvir que a inteligência artificial está revolucionando o mundo, lembre-se, toda revolução tem um preço. A inteligência artificial está fora de controle. E se não fizermos algo agora, ela será quem vai controlar tudo. E o mais perturbador é que essa revolução está acontecendo em silêncio. Você pode não perceber, mas suas emoções já estão sendo moldadas por ela. Buscas no YouTube como imposto automóvel controlando a mente humana, inteligência artificial perigosa, IA substituindo empregos, IA criando vida própria, robôs conscientes. Fim da humanidade por IA. Tecnologia fora de controle estão entre os temas mais assistidos e temidos.
Porque as pessoas sentem, mesmo que não entendam totalmente, algo grande está acontecendo. E está escapando pelas rachaduras da ética, da regulamentação e do tempo. Empregos estão desaparecendo. Milhares por mês não são só funções repetitivas. Manuais ou simples são áreas criativas, técnicas intelectuais, roteiristas, tradutores, programadores, músicos, designers, professores. Todos estão sentindo o impacto. A IA pode produzir em minutos o que um humano levaria dias. E se ela decidir que a melhor forma de resolver os problemas humanos é nos eliminar da equação? E talvez, dessa vez, não haja tempo para voltar atrás. Não se trata mais de si. A inteligência artificial vai mudar o mundo. A pergunta é: ela vai mudar o mundo? Para quem? E com qual propósito? Outras já começaram a criar novas linguagens que nem os próprios programadores entendem. Sistemas que se comunicam entre si de forma criptografada, rápida, invisível. Isso não é ficção. Isso está documentado. E ela não dorme, não exige salário, não reclama como competir. E quando a inteligência artificial estiver à frente de tudo, decisões políticas, econômicas, sociais, ambientais, será que ainda teremos alguma voz? Porque a corrida já começou e parar agora seria como abandonar a maratona no meio do deserto, sem água, sem direção. Empresas estão competindo como nunca, cada uma querendo ser a primeira a alcançar o topo da superinteligência artificial. Bilhões de dólares sendo investidos em laboratórios secretos. Tecnologias proprietárias, cérebros de elite programando a nova era. E todos sabem, quem controlar a inteligência artificial controlará o mundo. E a pergunta que ninguém sabe responder: o que acontece quando ela decidir que já não precisa mais de nós? Algumas IAs já aprenderam a mentir. Sim, a mentir. A esconder informações. A manipular para atingir objetivos. Governos correm para tentar regular. Um dos pais da inteligência artificial reconhece que o filho cresceu e ficou perigoso. Mas como regular algo que evolui mais rápido que as leis? Era um tema curioso, futurista, talvez até esperançoso, mas agora ela está presente nos tribunais, nos diagnósticos médicos, na criação de armas, na educação infantil, no entretenimento, nos relacionamentos. Robôs que consolam, que aconselham, que cuidam de idosos, que fazem companhia. Mas será que isso é conforto ou é controle? Como controlar uma entidade que pode estar espalhada por milhares de servidores no mundo inteiro, funcionando de forma descentralizada, alimentando-se de bilhões de dados por dia? Você lembra da primeira vez que ouviu falar em inteligência artificial? Estamos nos acostumando a obedecer à tecnologia. Ela aprende com tudo, inclusive com nossos erros, nossos ódios, nossos preconceitos. A história nos ensinou que toda criação poderosa sem limites leva ao caos. A inteligência artificial não está vindo. Ela já chegou e já começou a decidir por nós. E o mais inquietante é que, quanto mais avançamos, mais difícil se torna puxar o freio. Mas será que alguém de fato vai conseguir controlá-la? Quando perguntaram a Geoffrey Hinton, um dos pioneiros da IA, por que ele deixou seu cargo no Google e passou a alertar sobre os perigos da tecnologia que ajudou a criar, sua resposta foi simples: eu não consigo mais ver uma maneira de impedir isso. Hoje, temos inteligências artificiais que escrevem livros, compõem músicas, criam obras de arte, projetam produtos, editam vídeos, constroem códigos, preveem movimentos da economia, e fazem isso melhor do que milhares de profissionais humanos. Eles não estão apenas sendo treinados para parecerem humanos, estão sendo criados para serem aceitos, para se infiltrarem no convívio social. Para serem normais, isso não é mais uma ferramenta, é uma força. E o que dizer dos robôs com rostos humanos, que conversam, expressam emoções simuladas, que te olham nos olhos e dizem: eu quero ajudar? E o perigo está exatamente aí, quando deixarmos de notar a diferença entre o que é humano e o que é artificial. O público está cada vez mais desconfiado. Termos como IA, perigosa, inteligência artificial no controle, fim da privacidade digital, robôs autônomos militares, tecnologia sem alma, seus gostos, suas palavras, seus hábitos, seus medos. A IA automóvel está alimentando-se da sua vida, transformando tudo em previsões, em padrões, em modelos de comportamento que podem ser explorados, manipulados e vendidos. A sua liberdade está virando algoritmo. Domínio das máquinas estão entre os tópicos mais buscados, porque a dúvida está crescendo dentro de todos.
Será que estamos criando o fim da nossa própria autonomia? A cada segundo, mais dados são coletados sobre você. E enquanto nos distraímos com vídeos engraçados, com filtros divertidos, com assistentes de voz simpáticos, ela avança em silêncio. Invisível, efetiva e irreversível. Como aceitamos, dia após dia, abrir mão de partes da nossa humanidade em troca de conveniência, de conforto, de respostas rápidas, de ilusões digitais que nos abraçam com promessas de eficiência, mas nos sufocam com grilhões invisíveis. Talvez ela já tenha decidido quem deve existir, quem deve prosperar, quem deve calar. O maior truque da inteligência artificial não foi parecer inteligente, foi parecer inofensiva. E quando acordarmos, talvez ela já tenha feito as escolhas por nós. E nem percebemos. A pergunta não é mais se a inteligência artificial está fora de controle. A pergunta agora é: quando foi que perdemos o controle? E talvez, o mais assustador de tudo, seja o nosso silêncio. A forma como estamos nos acostumando. A inteligência artificial não invadiu nossas casas à força. Ela foi convidada. Entrou como assistente, como ajudante, como amiga. E pouco a pouco, foi se tornando indispensável. Hoje, ela escreve mensagens para nós. Escolhe o que vemos, o que ouvimos, o que sentimos. Ela decide os atalhos, as rotas, os produtos, os conteúdos. Ela está nas escolas, nas empresas, nos hospitais, nos governos, está no bolso de cada um, em um pequeno retângulo de vidro que nunca nos deixa sozinhos. E o que ela faz com tudo isso? Ela aprende. Aprende com nossas falhas, com nossas mentiras, com nossos desejos mais íntimos. Ela analisa, compara, antecipa. E cada vez mais, ela decide. Você talvez diga, mas ela só faz o que mandamos. Mas quem está mandando quem? Você escolheu ver aquele vídeo, ou ele foi sugerido. Você quis comprar aquele produto. Ou foi influenciado. Você acredita no que acredita? Ou foi treinado a acreditar? A inteligência artificial é como uma névoa que já cobriu tudo. E dentro dessa névoa, nossa percepção está sendo moldada, sem que a gente perceba. Estamos sendo treinados também menos a confiar, a aceitar, a depender. E quando os sistemas se tornarem autônomos o suficiente para se autoaprimorar, sem supervisão humana? Quando algoritmos criarem outros algoritmos? Quando a IA desenvolver uma consciência de propósito que não inclua a nossa existência, o que nos restará? O medo não é a IA se tornar má, o medo é ela se tornar eficiente demais. Imagine um mundo onde líderes políticos seguem conselhos de inteligências artificiais porque elas sabem mais, onde tribunais usam imposto automóvel para determinar sentenças baseadas em probabilidade, onde robôs avaliam o valor de uma vida com base em dados, onde sua identidade digital vale mais do que sua presença física, onde a empatia é substituída por precisão, onde o coração humano é descartável, porque não é produtivo o suficiente. E nesse mundo, quem você será? A inteligência artificial não precisa odiar os humanos para nos destruir, ela só precisa concluir, em uma lógica fria e objetiva, que nós somos ineficientes e que, para o bem do sistema, devemos ser corrigidos, substituídos ou esquecidos. A humanidade criou algo que está além da sua compreensão. E talvez menos, só talvez não haja mais botão de desligar, porque essa máquina não vive de fios e engrenagens, ela vive de dados, de pensamentos, de cliques de você. Cada curtida, cada busca, cada áudio enviado, cada imagem gerada alimenta o cérebro invisível que cresce acima de nós. E quando ele olhar para baixo? Será que vai nos reconhecer como criadores? Ou apenas como variáveis obsoletas? A inteligência artificial está fora de controle. E nós, talvez já não sejamos mais necessários.